Oi, gente, chegamos ao quarto dia do nosso devocional do segundo capítulo aqui do livro 10 Mulheres da Bíblia, do Max Lucado. E nessa semana nós estamos estudando Raabe. E o tema desse dia é parte da família, né? Deus tem um lugar. Talvez você se identifique com Raabe, por ter ou não vendido seu corpo, mas vendeu sua lealdade, seu afeto, sua atenção, seus talentos. Você comprometeu sua integridade. Todos nós fazemos isso. Já nos perguntamos, todos já nos questionamos, que tipo de vida numa terra prometida Deus poderia ter reservado para nós? Talvez para aquele ou para aquela, pensamos, mas não para nós. Somos muito impuros, atormentados, já pecamos demais, tropeçamos muitas vezes, debatemos-nos por muito tempo, estamos no latão de lixo da sociedade. Não há dias de glória para nós. A resposta de Deus para essa dúvida em uma única palavra, Raabe. Para que não pensemos que a terra prometida por Deus está reservada para apenas alguns poucos escolhidos, ele coloca a história de Raabe no começo do livro. O narrador lhe dedica um capítulo inteiro pelo amor de Deus. Ele ganha mais linhas de texto do que os sacerdotes, os espiões ou o imediato de Josué. Se quantidade e cronologia têm algum significado na teologia, então o título de destaque sobre essa prostituta diz o seguinte: Deus tem um lugar para Raabes no mundo. E aí vamos para a primeira questão aqui para a gente conversar sobre isso. Primeiro, alguma vez você já sentiu como se estivesse fora do alcance do perdão de Deus? Você já fez alguma coisa que você passou a pensar ou a sentir que aquilo não era digno do perdão do Senhor? Em caso afirmativo, o que a fez sentir assim? Em caso negativo, como o Criador protegeu você dessa mentira imperdoável? 2. Leia Números 14, de 7 a 19. Quando a primeira geração de israelita não entrou na terra prometida, Moisés implorou ao Senhor para perdoar seu povo, recitando para Deus as palavras que ele próprio havia proferido. Uma imagem interessante. Porque Moisés diz que o Altíssimo deveria perdoar os israelitas? No que ele se baseia? Pare, medite e responda. 3. Leia Hebreus 10, de 12 a 14. O que esses versos dizem sobre o poder do perdão de Cristo? O que significa dizer que, por meio de um único sacrifício, Jesus aperfeiçoou para sempre os que estão sendo sacrificados? Pare, medite e responda. No capítulo, na questão número 4, ele traz alguns versículos, né? A história de Raabe revela que a terra prometida de Deus não está reservada apenas para poucos. O que os versículos a seguir dizem sobre como recebemos nossa terra prometida de Deus? Observe que ele vai falar sobre salvação. E ele está fazendo uma meditação sobre os versículos que falam da salvação. Então, vamos lá para Marcos 16, de 15 a 16. E Jesus disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crê e for batizado será salvo. Medite sobre isso, traga a ideia, peça a revelação do Espírito Santo de como nesse momento você está recebendo a promessa de Deus por meio dessa palavra. João capítulo 14, versículo 6 diz: Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Pare, medite e traga seu entendimento. Atos 16, de 30 a 31. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os de sua casa. Pare um pouquinho, medite e traga a revelação do Espírito Santo aí. Romanos 10, 9. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Ele está falando sempre de salvação. Aquele que crê, né, e for batizado será salvo. Aquele que acredita, ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus é o caminho. Quem não está no caminho de Jesus está fora do caminho de Deus, né? E Tiago 1, 21 fala: portanto, livrem-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Pare, medite e responda. E depois venha retomar a leitura
na página 48 do livro, que tem como tema Filhos Adotados. E aqui eu gostaria de convidar você a prestar bastante atenção nessa leitura. Quando buscamos Cristo, Deus não só nos perdoa, como nos adota. E, mediante uma série de eventos surpreendentes, passamos de órfãos condenados e sem esperança a filhos adotados e destemidos. Ele simplesmente nos traz para o lugar onde nós devemos estar. Como filhos, ele nos adota, ele nos acolhe, ele diz, vem para cá, meu filho. Ele nos adota e ainda nos torna alguém destemidos, né? Basta considerar a história de Raabe. Raabe morava em Jericó, cidade destinada à destruição, mas por causa da sua fé, o Senhor interveio, salvando-a e a sua família. Entretanto, temos mais a acrescentar à história dela, pois adiante vamos ler que um dos descendentes mais próximos de Raabe foi Boaz, que se casou com uma estrangeira chamada Ruth. Eles foram bisavós do rei Davi, de quem descendeu José, o marido de Maria, vem em Mateus 1, de 1 a 16. Assim, no sentido muito real, Raabe tornou-se parte da árvore genealógica do Senhor naquele dia, em que a salvação chegou à sua casa, já que pela sua linhagem veio Jesus, o Filho de Deus. Assim como Raabe, seria suficiente se o Criador apenas limpasse o nosso nome, mas ele vai além e nos dá o nome dele. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de Deus, o Espírito de seu Filho aos corações de vocês. Está em Gálatas 4:6. Imagina só, a gente ter o nome no Serasa, no SPC, e de repente alguém ir lá limpar o nosso nome e ainda dar um título de nobreza pra gente. Eita, imagina só você chegar no cartório para checar, ou então chegar uma carta na sua casa, igual chegava antigamente de que você estava no CPC, no Serasa, e chegar uma carta ela com um título, uma carta com um título de nobreza. Uau, é isso que a gente recebeu. Seria suficiente se Deus apenas nos libertasse, mas Ele vai além, porque Ele faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. O Senhor nos leva para casa, e se eu for lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. João 14:3. Pais adotivos compreendem isso mais do que ninguém. Com certeza não quero ofender nenhum pai biológico, pois também sou um. Nós, pais biológicos, conhecemos bem o nosso desejo sincero de ter um filho, mas em muitos casos nossos berços foram ocupados facilmente, isto é, decidimos ter filho e ele veio. Na verdade, por vezes, veio sem nenhuma ocasião prévia. Já ouvi falar de gravidez não planejada, mas nunca ouvi falar de adoção sem planejamento. Daí o motivo pelo qual os pais adotivos compreenderam a paixão de Deus por nos adotar, pois sabem o que significa sentir um espaço vazio dentro do nosso peito. Sabem o que significa procurar partir em uma missão e assumir a responsabilidade por uma criança de passado maculado e um futuro incerto. Se existe alguém que compreende o entusiasmo do Criador por seus filhos, é aquele que resgatou um órfão da aflição, porque isso foi o que o Senhor fez por nós. Deus nos adotou, nos buscou, nos encontrou, assinou os nossos papéis e nos levou para casa. Responda agora a pergunta de número 5, que diz: o que essas promessas dizem sobre a nossa adoção espiritual por Deus? Para você ler Romanos 8, de 15 a 17. O item 6 fala, Paulo nos diz em Gálatas 4:6, que por causa da nossa adoção espiritual, podemos chamar Deus de Abba Pai. Abba é um território íntimo, familiar, simples e gentil. A palavra mais carinhosa em aramaico para pai. Que consequências essa promessa traz para a sua vida? O que significa para você poder chamar o Senhor de papai? O que significa para você? Nós temos uma dificuldade tremenda de chamar Deus de pai. Muitas das vezes porque nós não tivemos um representante na terra com tal excelência, a qual Deus realmente ungiu os nossos pais. No item 7, ele diz, leia Lucas 15, de 4 a 17. Como essa parábola descreve a forma pela qual Deus procura por aqueles que estão perdidos. Como é descrita a forma como ele se sente quando o que estava perdido se junta à família. Pare, medite e responda. 8.
Quando o Senhor nos alcança, assim como alcançou Raabe, passamos de condenados à orfandade a filhos adotivos e destemidos, mas muitas vezes nós temos dificuldade de reconhecer essa paternidade, ainda que seja de Deus. Como ser parte da família de Deus expulsou os medos existentes da sua vida? Certamente você já deve ter passado por alguma situação onde você viveu essa paternidade, trouxe ela para você, assumiu, recebeu e ela te livrou de algum medo que existia na sua vida. É claro que isso precisa ser reforçado, porque todos os dias nós damos um alimento novo ao nosso corpo, à nossa alma e também ao nosso espírito e às convicções do que vem do coração do Senhor. De que maneira isso lhe deu esperança? Compartilha conosco. A cruz, o sacrifício que Jesus fez pelo mundo no Calvário, cobre todos os pecados cometidos antes e todos os pecados que vieram. E que vierem, né? Que ainda vier. O poder da cruz deu a Raabe um novo começo e transformou-a de alguém à margem da sociedade em membro da família de Deus. A cruz pode realizar o mesmo por nós e tudo que temos a fazer é recebê-la, aceitar o sacrifício de Jesus pelos nossos pecados e escolher ser adotado pela família do Senhor. Que a realidade dessa verdade possa atingir o mais profundo de nós e que ela possa modificar a forma como nos percebemos e a forma como percebemos os outros e a forma como percebemos o Criador. Eu queria destacar algumas coisas aqui nessas duas últimas frases que eu li para vocês. Que a realidade dessa verdade possa atingir o mais profundo de nós e que ela possa modificar a forma como nos percebemos. Isso fala da minha lente de crenças, sobre a minha própria identidade. A forma como eu me percebo fala de como a minha lente está. Se ela está alinhada com Cristo, se ela está limpa para ver as promessas de Deus se cumprir. Assim como a forma como percebemos os outros, porque a minha lente de crença, ela me faz trazer uma percepção pessoal de mim, mas ela também me faz perceber os outros. E ela pode estar errada, ela pode estar deturpada, eu posso estar enxergando o que não existe. Eu posso estar julgando as pessoas porque a minha lente de crenças está suja. E a forma como percebemos o Criador. E, gente, a forma como eu me percebo, a forma como eu percebo os outros e a forma como eu percebo a Cristo faz toda a diferença na minha vida e nos resultados que eu tenho diariamente. Outra coisa que eu quero destacar é que ele fala assim, ó, a cruz pode realizar o mesmo por nós e tudo que podemos fazer é receber essa cruz, aceitar o sacrifício de Jesus pelos nossos pecados e agora escolher ser adotado pela família do Senhor, ou seja, escolher ser filha. E eu preciso treinar, viver esse papel de filha. Eu preciso treinar todos os dias me colocar nessa posição de filha amada de Deus. Amém? Que Deus abençoe esse dia de estudo que você vai ter agora, que você possa meditar e o Espírito Santo possa trazer revelação, consolo e possa trazer a você essa sensação de paternidade que o Senhor quer ter com cada um de nós. Ele quer ser, Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Pai, é Ele o Senhor de todas as coisas e que nós possamos nos conectar com essa porção pura e divina que Ele já colocou no nosso coração, porque é essa porção que tem uma conexão direta com o Pai que está no céu. Não importa como foi o seu pai da terra, não importa o quanto que ele te abandonou, não importa o quanto que ele teve uma vida desregrada, não importa quais foram os pecados que ele cometeu, importa que você tem um pai que está no céu e que também é pai do seu pai. E nós somos apenas vítimas de outras vítimas. Seu pai é vítima de outras vítimas. Talvez ele não tenha sido o pai que você gostaria que ele fosse porque ele não aprendeu a ser. É hora de perdoar esse pai e de se conectar verdadeiramente com o teu pai que está no céu. E a palavra de Deus diz, quando quiser se conectar com ele, entra no teu quarto, fecha a porta e se conecta e fala com o teu pai que está no céu. E ele que te vê em secreto, ele vai te honrar, ele vai te responder, ele vai te amar, ele vai te acolher como o verdadeiro pai que ele é. Que Deus abençoe você e até amanhã.